A esta celebração. A parábola do semeador recorda-nos que Deus semeia generosamente sem excluir ninguém. Também a comunidade cristã é chamada a acolher todos, a cuidar dos que estão mais frágeis na fé e a criar condições para que cada pessoa encontre espaço para crescer. Caminhar juntos significa ajudar a transformar terrenos áridos em terra boa, através da escuta, do testemunho e da fraternidade. Trazemos hoje ao nosso coração 7º dia de Maria do Sameiro Gonçalves Miranda, Teresa Barbosa Gonçalves Gandarão, António Joaquim Miranda dos Santos Mota, Palmira Barbosa Miranda, Maria Ferreira Barbosa, Rosa de Souza Pereira, pais e irmãos de Rosa da Cruz Ferreira, Delmina Teixeira de Melo e filho, Maria Madalena Ferreira de Brito e António Ribeiro Gonçalves, Ana de Campos Matos e marido, Manuel de Jesus Gonçalves Correia, familiares e Rosa de Souza Pereira, António Rodrigues Ferreira, sogros e cunhados, João Gonçalves de Brito, irmãos vivos e falecidos da Confraria do Santíssimo Sacramento. De pé, cantamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, uma saudação muito amiga, muito fraterna, testemunhando a grande alegria que sinto em poder estar aqui convosco, nesta festa de hoje que congrega a vossa comunidade para louvar o Santíssimo Sacramento e pensar naquilo que o Santíssimo Sacramento significa na vida da comunidade, assim como também na vida da Igreja. Tenho um prazer especial em poder participar da alegria do Padre Adélio na celebração dos seus 60 anos de vida sacerdotal. Com ele, quero dar graças ao Senhor por estes 60 anos e com certeza também confiar
na divina misericórdia pelas suas infidelidades. Liga-me, São Padre Adélio, uma amizade muito grande. Eu fiz 59 anteontem, quer dizer, comemos o mesmo pão da tamanca, do nosso seminário, no mesmo tempo, na mesma altura. Fomos colegas de muitas aventuras e por isso tenho uma alegria muito grande em estar aqui. Daí que saúde e agradeço ao Sr. Padre Bruno pelo facto de me ter convidado para estar aqui convosco. E de modo muito particular também saúdo o Sr. Padre Marco Gil, também pela amizade, mas representante do Arciprestado, dos sacerdotes de Barcelos, a quem também recordo e saúdo com muita amizade e com muito afeto, e também dele saúdo a pessoa do nosso Arcebispo, Dom José Cordeiro. Por isso, caríssimos irmãos, assim, nesta festa ao Santíssimo Sacramento, dando graças ao Senhor pelos 60 anos de vida sacerdotal do Sr. Padre Adélio, preparemo-nos para celebrar dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus na terra e no céu. Glória, glória, paz na terra.
na terra e nos céus. Glória, glória, paz na terra. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade, para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quantos se declaram cristãos que, rejeitando tudo o que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam para lá sem terem regado a terra, sem a terem fecundado e feito produzir, para que dê a semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua missão. Palavra do Senhor. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Visitaste a terra e a regastes, enchendo-a de fertilidade. As fontes do céu transbordam em água e fazeis brotar o trigo. Assim preparais a terra, regais os seus sulcos e aplanais as laivas. Vós a inundais de chuva e abençoais as sementes. Coroastes o ano com os vossos benefícios, por onde passastes brotou a abundância. Vicejam as pastagens do deserto e os outeiros vestem-se de festa.
Os prados cobrem-se de rebanhos e os vales enchem-se de trigo. Tudo canta e grita de alegria. A semente caiu em boa terra e deu muito fruto. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu penso que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que se há de manifestar em nós. Na verdade, as criaturas esperam ansiosamente a revelação dos filhos de Deus. Elas estão sujeitas à vá situação do mundo, não por sua vontade, mas por vontade daquele que as submeteu, com a esperança de que as mesmas criaturas sejam também libertadas da corrupção que escraviza. Para receberem a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, sabemos que toda a criatura geme ainda agora e sofre as dores da maternidade. E não só ela, mas também nós, que possuímos as primícias do Espírito, gememos interiormente, esperando a adoção filial e a libertação do nosso corpo. Palavra do Senhor. A semente é a palavra de Deus e o semeador é Cristo. Quem o encontra viverá eternamente. Aleluia, 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 aleluia. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se à beira-mar. Reuniu-se à sua volta tão grande multidão que teve de subir para um barco e sentar-se, enquanto a multidão ficava na margem. Disse muitas coisas em parábolas, nestes termos. Saiu o semeador a semear. Quando semeava, caíram algumas sementes ao longo do caminho. Vieram as aves e comeram-nas. Outras caíram em sítios pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque a terra era pouco profunda. Mas depois de nascer o sol, queimaram-se e secaram, por não terem raiz. Outras caíram entre espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram-nas. Outras caíram em boa terra e deram fruto, umas 100, outras 60, outras 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não.
Pois àquele que tem, dar-se-á e terá em abundância, mas àquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que lhes falo em parábolas, porque veem sem ver e ouvem sem ouvir nem entender. Neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas sem compreender. Olhando olhareis, mas sem ver. Porque o coração deste povo tornou-se duro. Endureceram os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para não acontecer que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos e compreendendo com o coração, se convertam e eu os cure. Quanto a vós, felizes os vossos olhos porque veem e os vossos ouvidos porque ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Escutai então o que significa a parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente em sítios pedregosos é o que ouve a palavra e acolhe de momento com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, porque é inconstante, e ao chegar a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, sucumbe logo. Aquele que recebeu a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra, que assim não dá fruto. E aquele que recebeu a palavra em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Esse dá fruto e produz ora 100, ora 60, ora 30 por 1. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos amigos e amigas, nesta vossa festa ao Santíssimo Sacramento, a que quereis associar esta justa homenagem ao Sapado Adélio, pela passagem dos seus 60 anos de vida sacerdotal, não me faltariam motivos nem razões para elogiar a sua vida e particularmente a sua atividade sacerdotal. Conheço suficientemente bem e haveria algum pormenor para fazer referência à sua passagem por Rio Frio, em Arcos de Valdevez, Cervães, Vila Verde e depois nestas comunidades aqui relativamente perto. Mas ele com certeza que me perdoa e peço-vos também a vós que me perdoeis. Mais do que fazer referência ao Sapado Adélio, eu gostava de deixar ficar aqui como que uma proposta, se quiseres, um desafio, que esta circunstância motiva, justifica e que deve naturalmente ser acolhida. Neste tempo que estamos a viver, nestes últimos domingos, particularmente no domingo passado e hoje, nós ouvimos falar de uma realidade no Evangelho muito concreta e que todos nós entendemos. Fala-se da palavra de Deus como semente. E ao falar da palavra de Deus como sementes, no domingo passado, essa realidade deixou-nos ficar um desafio. Hoje gostaria de deixar ficar aqui outro. No domingo passado, vos com certeza que vos lembrais que Jesus pedia àqueles que o ouviam, aos seus discípulos e a outros, pedia ao Senhor que mande semeadores para a mesa do Senhor. Pois bem, em primeiro lugar, nesta celebração dos 60 anos, nós devemos fazer da nossa vida uma prece, uma oração. E a vossa comunidade deve unir-se hoje e não só, mas deve criar como que um ambiente de permanente oração pelas vocações sacerdotais. Pedir ao Senhor que mande semeadores. Hoje, mais do que nunca, a Igreja necessita de semeadores. Semeadores que lancem a semente do Evangelho à terra para que ela possa frutificar no meio de tantas adversidades e de tantos contratempos. Mas, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, não vos esqueçais de uma coisa.
Antigamente, quando nós dizíamos pedir ao Senhor que mande semeadores, nós pensávamos somente nos sacerdotes. Hoje, nesta caminhada da Igreja, neste tempo em que nós fomos redescobrindo, depois do Concílio Vaticano II, e particularmente durante a realização do Sínodo, que a Igreja é efetivamente sinodal, cada um de nós tem que assumir-se Igreja, que participa da comunhão da própria Igreja, e ao participar da comunhão da própria Igreja, vive a sua missão também na Igreja. De tal modo que hoje, ao pedir semeadores, não é apenas pedir sacerdotes, mas é pedir que cada batizado se assuma como semeador do Evangelho e da Palavra de Deus. O Papa Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, no Parque Eduardo VII, disse uma frase que foi depois pronunciada em todos os cantos do mundo e continua hoje a ser. Quando falava de uma igreja que é constituída por discípulos missionários, o Papa dizia todos, todos, todos. Hoje nós necessitamos de pegar nestas palavrinhas e dizer todos. Todo e qualquer batizado é, sem dúvida nenhuma, um evangelizador, é um semeador da palavra de Deus. E ninguém, por muitas qualidades que tenha, ou poucas ou quase nenhumas, pode sentir-se desculpado. Cada um, à sua maneira, deve efetivamente ser um semeador da palavra de Deus. E fazê-lo particularmente no lugar onde está e com a sua vida. Cada um tem a sua responsabilidade. E hoje, particularmente na família, é imperioso que cada um se sinta semeador da palavra de Deus. Outrora isso acontecia. E se cada um de vós, particularmente os mais antigos, pensarem um bocadinho, reconhecem que o lugar primeiro onde a palavra de Deus era semeada era precisamente na família. E era por isso que depois também na família surgiam as vocações sacerdotais. Mas para além de ser semeador na família, no lugar de trabalho ou em qualquer outro lugar. Por isso hoje eu gostava de deixar ficar aqui, nesta festa do Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento necessita e precisa de semeadores e semeadores da palavra de Deus, não apenas de alguns, não apenas dos catequistas, não apenas de responsáveis de grupo ou coisa parecida, mas de todo e qualquer batizado terá que se assumir e não ter vergonha de, em qualquer lugar, em qualquer ocasião, semear a palavra de Deus. Não temos medo nem vergonha de falar do futebol. Não nos escondemos de falar das nossas orientações políticas. Defendemos muitas vezes os nossos critérios, dos nossos gostos e por aí fora. Mas falar da palavra de Deus, ter a coragem de, a propósito de qualquer circunstância, deixar a palavra, aquela palavra, isso já não acontece. Pois bem, irmãos e irmãs, neste dia e nesta festa, eu pediria em primeiro lugar, são precisos semeadores, mas semeadores da palavra de Deus não são os outros, é cada um de vós, homem, mulher, solteiro ou casado, rapaz ou rapariga, um semeador à sua maneira, com as suas capacidades, os seus talentos ou as suas limitações, um semeador da palavra de Deus. Mas eu gostava, depois de deixar um outro pensamento. Este pensamento de pedir ao Senhor semeadores era de domingo passado, e vós com certeza que vos lembrais, mas eu hoje vou para o Evangelho que acabastes de ouvir. E o Evangelho de hoje já não fala dos semeadores, fala da semente. A semente que cai em vários lugares. Ela que é semeada, que é lançada, e depois Jesus Cristo explica porque é que uma semente dá mais fruto e porque é que outra dá menos fruto. E quantos de vós conhecem isto por experiência pessoal, a semente? Mas eu, mais do que falar dessas circunstâncias do Evangelho, que todos vós compreendeis, eu gostava de deixar ficar aqui um outro desafio, uma outra proposta, dentro daquilo que acabei de dizer agora. E é isto. Nós precisamos de ser sementes do Evangelho. A semente do Evangelho que nós vamos semeando. Há momentos em que precisamos ser semeadores, mas cada um de nós deve ser semente. Mas o que é que está a acontecer na nossa vida cristã?
O que é que está a acontecer na vida dos cristãos, na sua grande maioria? O Evangelho de hoje diz-nos que a semente muitas vezes cai em cima de pedra. E ao cair em cima de pedra vem o sol e ela seca. É uma boa semente, tem muitas qualidades, podia produzir muitos frutos, mas secou, está murcha e por isso mesmo não produz fruto. Caríssimos amigos, por que não cada um de vós olhar para a sua vida e pensar que efetivamente é um semeador do Evangelho? Um semeador do Evangelho no lugar onde se encontra, com esta responsabilidade de levar essa semente para a colocar, para criar condições para que ela vá produzindo. Às vezes parece que não resulta, às vezes em conversas parece inútil e parece até ser qualquer coisa de contraproducente. Deus lá sabe. Aquilo que nós somos capazes de semear é, mais tarde ou mais cedo, um fruto que acontece e que deve acontecer. Às vezes queixamos-nos da igreja, às vezes queixamos, por exemplo, da falta de sacerdotes e de tantas outras coisas. Por que é que será? Caríssimos irmãos, estou convencido intimamente e muitas vezes também tenho que bater no meu peito que o mal está na semente que eu sou. E na semente que, ao fim e ao cabo, eu não sou. Eu sou semente do Evangelho pelo batismo. Eu sou semente do Evangelho pela catequese que tive, pela primeira comunhão, pela profissão de fé, pelo crisma, pelo casamento. Sou semente, uma semente. Mas depois essa semente seca. Essa semente está tão absorvida com tantas outras coisas que ninguém vê algum resultado dessa semente que foi colocada no nosso coração. E como nós precisamos disso, como o mundo de hoje seria totalmente diferente se nós, os cristãos, fôssemos semente do Evangelho, colocados nos mais variados lugares, no meio dos campos, nas fábricas, nos cafés, em qualquer outro ambiente. Esta semente do Evangelho que está na minha vida, sabendo que a semente do Evangelho mais importante é o testemunho, é a coerência, é o mostrar, não com palavras. Muitos dizem, nem sou capaz de dizer, não interessa às vezes a palavra, mas basta o testemunho, basta a coerência, basta o modo de se comportar, basta o modo de estar. A semente frutifica muitas vezes, pura e simplesmente, pelo silêncio, testemunho, feito testemunho, nesses vários lugares onde o Senhor Deus nos colocou. Pois bem, não me quero alongar muito mais, porque não vale a pena nas nossas Eucaristias, mesmo que sejam de festa, mesmo que sejam de celebração de 60 anos de vida sacerdotal, não vale a pena dizer muitas palavras. Quem dera que esta homenagem ao São Padre Adélio ficasse marcada por estas duas coisinhas que eu deixei ficar aqui. Hoje a Igreja precisa de semeadores e eu sou um semeador. Não é o São Padre Adélio, que já fez e continuará a fazer nos anos que Deus lhe der. Mas é eu, rapaz, rapariga, homem, eu sou um semeador. Mas para ser semeador e para poder ter-mo, tenho que olhar para a semente que eu sou. E às vezes a semente da minha vida, meus caros amigos, é tão fraquinha. A semente da minha vida está murcha, secou, não produz nada, ninguém vê nada, ninguém encontrou os frutos. Vamos pensar nisto, vamos pedir esta graça uns pelos outros, vamos pedir esta graça para a vossa comunidade paroquial, neste dia em que ela celebra a festa do Santíssimo Sacramento, e o Santíssimo Sacramento é essencialmente esta festa de um pão que se dá, um pão que se oferece, mas um pão que é pão e não é pão, é Jesus presente nesse fragmento de pão. Pensemos nisto e que a vossa comunidade leve para a vida estes dois pensamentos. Desculpai a minha ousadia, conversai entre vós sobre estas coisas. Conversai uns com os outros sobre a necessidade urgente de ser semeadores e sobre a necessidade urgente de cada um de vós, mais do que semeador, ser semente. São duas coisas diferentes. Uma coisa é ser semeador, outra coisa é ser semente. Eu posso ser bom semeador e não ter boas sementes. E posso ter boas sementes e não ter quem as semeie. Juntemos as duas coisas. Boa semente na minha vida e bons semeadores no meu dia-a-dia, sobretudo pelo testemunho,
pela coerência e pela autenticidade. É esta a grande homenagem que vós podereis prestar a Deus pelos 60 anos da vida de São Padre Adélio. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e para os homens e para a nossa salvação dos céus. Encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria Santíssima. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Creio por todos os profetas, creio na Igreja Católica, Santa Católica e Apostólica. Professo com o seu batismo para a remissão dos pecados, espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, oremos a Deus Pai misericordioso, que no seu amor infinito quer iluminar e salvar toda a humanidade, e digamos confiadamente: escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pela Igreja, chamada a anunciar o Evangelho a todos os povos, para que a semente da Palavra de Deus encontre corações disponíveis e produza frutos abundantes de fé, esperança e caridade, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Por todas as nações e organismos internacionais, para que busquem o bem comum, a justiça e a paz, superando interesses ocultos e egoístas, oremos. Por todos os que sofrem e por aqueles que se dedicam a cultivar a terra com esforço, para que acreditem que as exigências do tempo presente não têm comparação com a glória prometida e vejam reconhecido o seu trabalho, oremos. Escutai, Senhor, a oração do vosso povo. Pelos jovens que se preparam para a confirmação, para que, pelo dom do Espírito Santo, se deixem tocar pela palavra de Deus e se comprometam no seu anúncio, oremos. Por todos nós, reunidos no Espírito Santo, para que vivamos a mensagem que escutamos e nos amemos como irmãos em comunidade cristã, oremos. Senhor nosso Deus, que não deixais que a chuva volte para os céus sem ter feito germinar a semente nos campos, fazei que a palavra que enviaste à terra produza abundante fruto no coração das pessoas. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
bendita de Deus Pai. Chega o Senhor ao ocaso da vida. Jesus é alimento, o seu sangue bebida verdadeira, liberal para sempre um homem novo, que tomar deste pão e deste vinho, viverá para sempre um homem novo, que tomar deste pão e deste vinho. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que mostrais, olhai, Senhor, para os dons da vossa Igreja em oração e concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, bendizer-vos e dar-vos graças, porque neste dia de festa nos congregaste na vossa casa. Hoje a vossa família reunida para escutar a palavra da salvação e participar no pão da vida, celebra o memorial do Senhor ressuscitado, na esperança do domingo que não tenha ocaso, quando toda a humanidade entrar no vosso descanso. Então veremos o vosso rosto e louvaremos sem fim a vossa misericórdia. Nesta feliz esperança, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, proclamam a vossa glória. Nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade, reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice,
De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitis à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão, nosso arcebispo José, seus bispos auxiliares, Delfim e Nélio, o senhor arcebispo emérito Dom Jorge Utiga, aqui presente, e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na alegria de sermos filhos de Deus, que se alimenta do seu corpo e do seu sangue, e que se deixa conduzir e guiar pelos sacerdotes em seu nome, num só coração e numa só alma, rezamos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, dados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Irmãos e irmãs, o mundo de hoje é uma desordem, um conflito permanente. Os problemas encontramos-nos com ele todos os dias. Por que será? Falta a semente da palavra de Deus. E hoje a Igreja tem que semear mais e melhor essa palavra de Deus. E hoje cada um de nós é um semeador da palavra de Deus. Com esta responsabilidade, saudai-vos uns aos outros na paz de Cristo. Obrigado.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não se diga que entreis em nada, mas em palavras e serei salvo.
Muito bom dia a todos. Neste dia de festa em honra de Nossa Senhora do Rosário, a Confraria tem a alegria de entregar algumas lembranças singelas como sinal de gratidão e reconhecimento. Que este gesto simbolize o nosso agradecimento a todos aqueles que, com dedicação, generosidade e espírito de serviço, contribuíram para a dignidade e o sucesso destas festividades. Confiamos a cada um à proteção de Nossa Senhora do Rosário, pedindo que vos conceda saúde, paz, alegria e muitas bênçãos para vós e para as vossas famílias. Em nome da Confraria de Nossa Senhora do Rosário, o nosso muito, muito obrigado e votos de um muito bom domingo. Esta Confraria manifesta a sua mais profunda gratidão à Dona Rosalina Faria Ferreira pelo serviço que tem prestado a esta Confraria ao longo de muitos anos. Peço que suba aqui ao altar, por favor. Muito obrigado. A Confraria de Nossa Senhora do Rosário, da Paróquia de Santa Maria de Gilmonte, agradece também à mordomo Maria da Assunção de Faria Ferreira pelo serviço que tem prestado também a esta Confraria ao longo dos anos. Por favor, suba aqui ao altar. Muito obrigado. A Confraria de Nossa Senhora do Rosário manifesta também aqui, aproveitando esta solenidade, a sua mais profunda gratidão ao pároco, o nosso padre Bruno André Carvalho Lopes, pelo seu dedicado ministério pastoral, pela proximidade às comunidades cristãs e pelo verdadeiro testemunho de fé, humildade e serviço à Igreja. Como sinal de reconhecimento e estima, desejando que Nossa Senhora do Rosário continue a protegê-lo e a acompanhá-lo com a sua bênção, concedendo-lhe saúde, paz e alegria, vamos também entregar uma singela lembrança. Muito obrigado, Padre Bruno. A Confraria de Nossa Senhora do Rosário agradece também com todo o carinho ao nosso conterrâneo, o Padre Adélio Matos, recordando este dia do seu 60º aniversário da sua ordenação sacerdotal. Que a Senhora do Rosário lhe traga muita saúde e nos mantenha unidos na oração. Muitos parabéns, Sr. Padre Adélio, e que Deus o abençoe hoje e sempre. Muito obrigado mais uma vez. Por último, a Confraria da Senhora do Rosário manifesta aqui a sua mais profunda gratidão à Sua Excelência Reverendíssima, o Sr. Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Braga, Dom Jorge Ortiga, pelo seu dedicado ministério pastoral, pela proximidade às comunidades cristãs, em especial a esta comunidade de Gilmonde, e pelo testemunho de fé, humildade e serviço à Igreja. Como sinal de reconhecimento e estima, oferecemos também esta lembrança, desejando que Nossa Senhora do Rosário continue a protegê-lo com a sua bênção. Muito obrigado a todos e um bom domingo. Em nome do Arciprestado de Barcelos, entregamos esta singela lembrança ao Sr. Padre Adélio pelos seus 60 anos de ministério, mas é acima de tudo também esta plena comunhão de fraternidade
que de alguma forma nos foi acompanhando e no qual que realmente também cada um de nós se sinta gratos, não só pela sua companhia, pelo seu ministério, mas acima de tudo também por termos esta oportunidade, porque muitas vezes nós somos esquecidos, já ninguém se recorda de nós. E, de alguma forma, também o Arcebispo de Estado rejubila pela vossa homenagem ao seu Padre Adélio, porque é importante, porque quando nós deixamos de fazer serviço, quando nós deixamos de estar ao serviço, por vezes somos quase colocados numa prateleira. E às vezes, para quem realmente, como o seu Padre Adélio há um bocado dizia, ele agora quase tem uma vida de monge, está recolhido, mas nada melhor do que realmente ser reconhecido com este sentido da presença, esta sentido da homenagem, e daí o Arcebispo de Estado também deixa esta pequena lembrança para que ele se recorde. Não está esquecido, continua presente, continua a ser um de nós. Bem-aja. Para além deste momento em que o Arcebispo de Estado se quis associar, partilhávamos há uma semana atrás, eu e o Padre Gil, que prenda maravilhosa teríamos para dar ao Padre Adélio, e a melhor prenda que tínhamos para dar, demos-la na terça-feira, ao sermos campeões por Braga. Era a melhor prenda que tínhamos para dar, foi um pedido feito pelo Padre Adélio, a semana passada, disse que se para ir era para fazer algo de jeito, acho que conseguimos. Era a melhor prenda que tínhamos para dar e conseguimos dar. Mas muito para além disso, gostaríamos também de deixar uma recordação ao Sr. Dom Jorge e ao seu Padre Adélio. Temos um pequeno ramo, umas flores para simbolizar este dia e agradecer também a presença não só do Padre Adélio, mas também do Sr. Dom Jorge. Também, para além das flores, ao Padre Adélio gostaríamos de entregar duas prendas. Uma primeira prenda mais simbólica, que é um quadro com a bênção apostólica, peço que entregue, a bênção apostólica do Papa Leão XIV. Pode abrir. Pode abrir, pode abrir. O Sr. Dom Jorge, como é mais novo, ajuda. E também uma pequena lembrança em nome das 4 comunidades. Este pequeno gesto em gratidão das 4 comunidades, esta paróquia que lhe é natural, de Santa Maria de Gilmonde, a paróquia de Cristelo, que serviu durante 24 anos, e a paróquia de Vila Seca, que serviu durante 15, e ao longo e no meio destes anos todos, que foi passando também por Fornelos, quando foi assim necessário ajudar. Obrigado, em nome das 4 comunidades, por todo o seu serviço, toda a sua dedicação.
Gostaria só de lembrar um pequeno momento ao partilhar ou pensar um pouco o que poderia dizer hoje aqui. Recordava primeiro o ano. O Padre Adélio nasceu, se não estou em erro, em 41, certo? É um ano para mim bonito, que tem exatamente a idade do meu avô, por isso o Padre Adélio é o avô que me acolheu nas nossas comunidades. E lembrava esses primeiros momentos, esses primeiros passos. É interessante quando uma pessoa, como o Padre Gil dizia, que muitas vezes pensamos que está colocado no armário, que está deixado de lado. É difícil para um padre, depois de servir tantos anos e tantas comunidades, continuar a sua missão de um jeito diferente, quase ao jeito de um monge. É difícil e é mais delicioso ainda perceber que no meio dos seus problemas pessoais, no meio da sua agitação, sabendo que um padre novo estava nas comunidades, a sua responsabilidade também ao ligar todas as semanas. Normalmente à quinta-feira, o dia do sacerdote, o Padre Adélio liga-me e começa sempre a chamada a dizer: Padre Bruno, sei que tens muito para fazer, mas tens de maturar um bocado. E é com muito gosto. E também a questão que me faz sempre: como é que te encontras? E nestes tempos de maior calor dizia sempre: eu estou mal, imagino como tu estás. É delicioso ver esta preocupação que um padre com alguma idade, com tanta agitação na sua vida, ainda tem um carinho por um padre novo. E é bom sabermos que podemos contar com esta amizade, com este carinho que ouvimos e sei, experiencio daquilo que ouço das vossas bocas ao longo dos vários anos, o carinho que manifestam com o Padre Adélio. Queira Deus que quando eu chegar aos 60 anos de sacerdote, esse carinho também me seja dado. É isso que mais peço ao Senhor e agradeço por o dom da vida do Padre Adélio. Obrigado. Eu estou convencido que todos vós estejam ansiosos que isto acabe, porque realmente a hora já vai adiantada e vós quereis viver este domingo em família, com os amigos, sei lá, de qualquer modo, aproveitar o tempo maravilhoso que o Senhor nos deu neste domingo. A mim compete-me também dizer umas breves palavras, talvez repetir algumas que já foram ditas, mas sinto-me no dever também de dizer a todos vós em público. E a primeira palavra é gratidão. Agradecer. Já ouvimos essa palavra hoje várias vezes e eu mais uma vez quero dizer a minha gratidão também, primeiro a Deus que me deu vida, que me chamou para a vida sacerdotal, Jesus Cristo, sumo eterno sacerdote, que me convidou a ir para o seminário e lá andei 12 anos, sempre à frente, um ano do Sr. Dom Jorge e por isso agradeço também. Mas eu tenho que agradecer muito mais. Nas paróquias onde estive foram muitas, algumas até durante um ano ou uns meses, em acumulação com outras. Eu tenho que agradecer aos padres que me ajudaram, com quem colaborei, com eles e aqueles que colaboraram comigo. Naturalmente sou grato a todos eles. Agradeço a todos aqueles que me ajudaram a ser pároco. O padre, sem as pessoas ajudarem, nada pode fazer. Conselhos económicos, grupos corais, catequistas, zeladores, acólitos, movimentos de formação, tanta gente que ajuda. E eu tive a sorte realmente de ter muita gente a ajudar-me. De outro modo não seria possível. Não só em Cristelo, em Vila Seca, 6 anos em Paradela antes, e também em Fornelos, muitas vezes lá fui, e aqui em Gilmonte também, e por isso estou agradecido a todos, como dizia o Papa Francisco, e como ouvimos hoje também. Essa gratidão leva-me também a outra palavra, uma palavra de esperança, que é ao mesmo tempo um desejo. E o que é que eu espero, o que é que eu desejo? Não ser o último padre natural de Gilmonte. Todos se lembram do Monsenhor Cirilo, depois vim eu, e agora? Quando voltar alguém? E vamos à questão que o Sr. Dom Jorge hoje falou das vocações. Precisamos de vocações. Pode ser de Gilmonte, pode ser de Fornelos, pode ser de Vila Seca, de Cristelo, de qualquer paróquia. É importante que nós criamos ambiente para despertar vocações para
esta missão, não é uma profissão propriamente, é uma missão de evangelizar. Foi o Senhor que disse: ide por todo o mundo, anunciar o Evangelho a toda a criatura. E assim eu procurei fazer o melhor que pude, dentro das minhas limitações também. Por isso, a todos, muito agradecido, e também seria bom, então, que daqui a alguns anos, ou de Gilmondo, de outra paróquia qualquer, aparecesse outra vocação, ou várias vocações para a vida sacerdotal. E a última palavra, para não cansar muito, é uma palavra que muitas vezes se diz também, e que o Papa Francisco também dizia, muitas vezes ao terminar as suas intervenções, ele dizia: rezem por mim. Eu não vou dizer essas palavras, não. Eu vou fazer diferente. Eu vou unir-me ao Padre Bruno, ao Padre Marcos Gil, Parco de Arcozelo, ao Sr. Dom Jorge, a todos os bispos, a todos os padres, e vou dizer: rezem por nós e nós também rezemos por vós. Obrigado por tudo e que vivam esta alegria de ter um pároco, de ter alguém que os ajude a caminhar na fé e que procurem sempre colaborar com eles para que vivam este testemunho de cristãos que somos desde o batismo. Obrigado a todos, tenham todos um bom domingo e oxalá que daqui a uns anos ainda possamos ver-nos, se Deus quiser, assim será. Obrigado. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, as homenagens não podem ser apenas umas 2 horas ou 1h30, as homenagens têm que continuar pela vida fora. Então vamos continuar a fazer aquilo que partilhei convosco. O Padre Bruno orgulhou-se dizendo que foram campeões e que vos honrava, não? Eu peço-lhe a eles, padres, que sejam campeões nesta arte de semear. Os padres, na arte de semear. Mas não esqueçam uma coisa, não sei se é verdade, está aqui o capitão, costuma-se dizer que é tão importante no outro futebol, aqui não sei, os 11 como o 12º, não é? Isto é, os outros, um padre sozinho a semear. Todos. Foi isso que eu quis dizer-vos, todos. E cada um de vós depois de interrogar sobre a semente que é e que está a ser hoje, aqui e agora. Esta é que é a verdadeira homenagem, não é? E depois aquilo que o Padre Adélio sublinhava, não é? Semear, sobretudo, na família. Se vocês semearem o Evangelho na família, as vocações vão acontecer. Então marquemos esta homenagem ao Padre Adélio por esta palavra que não é minha, é do Evangelho de hoje. Não fui eu que a escolhi. Somos semeadores e cada um é semente. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui entre vós. Para mim é uma alegria muito grande estar com o Padre Adélio. Como ele disse, foram 11 anos passados no mesmo tempo, no mesmo seminário, vivendo as mesmas alegrias, as mesmas tristezas, fazendo as mesmas brincadeiras, não? Levando a vida a sério e outras vezes nem por isso, mas o que é certo, o Senhor Deus contou connosco e nós temos procurado corresponder. Um resto de dia muito feliz para todos vós, uma boa semana, sempre à vossa disposição, e que a bênção do Senhor passe para a vossa vida pessoal, a vossa vida familiar, a vossa vida profissional e para a unidade das vossas comunidades paroquiais, que neste momento o Sr. Padre Bruno serve. Que a bênção do Senhor então fique convosco. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Que fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejando-vos um bom domingo e uma boa semana, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças.